Fala investidores, beleza? Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, nesse vídeo vamos considerar o último relatório inicial do Fiagro Base 10, o FGAA11, que saiu justamente no dia de ontem. Então vem nos atualizando aqui sobre como o Fiagro se desempenhou durante o último mês de janeiro de 2025. Então se você investe nesse Fiagro ou se está pensando em investir, acompanhe esse vídeo comigo até o final. Então sem mais enrolação, vamos lá. Atualmente está sendo negociado aqui a R$ 8,04, então nota-se que ele tem um valor muito acessível. Seu dividend yield atualmente está aqui de 15,61%, uma boa rentabilidade acumulada nos últimos 12 meses, P sobre VP de 0,83, então está sendo negociado aí com deságio, com desconto, para o que seria o seu preço justo, e o fundo tem uma liquidez média diária próxima aqui de 1 milhão. Se descermos um pouquinho aqui, podemos conferir outros pontos interessantes sobre esse ativo. Ele conta aqui com um pouco mais de 50 mil cotistas, preço justo seria os R$ 9,63, último rendimento pago 11 centavos por cada cota. Além disso, ele tem um valor patrimonial de 434 milhões de reais atualmente. E se descermos mais um pouco aqui, podemos conferir o seu histórico de pagamentos em rendimentos. Deixa eu colocar aqui nos últimos 5 anos. Então, note-se que veio diminuindo, devido à Selic, ela cair durante esse período aqui, de meados de 2023 até meados de 2024. A Selic ela voltou a subir do ano passado para cá, porém o fundo ainda não conseguiu aumentar muito os seus rendimentos. Porém, como existe aí a grande expectativa da Selic ela ser mais elevada durante essa época aqui de 2022, 2023, chegar até 15%, então existe a grande possibilidade do FGAA11 voltar a pagar aqui patamares de rendimentos de 14, 15 centavos por cada cota. Dependerá aí da Selic, se ela realmente chegar naquele patamar de 15%, e também algumas movimentações que a gestão ela pode fazer para conseguir aí ter uma maior rentabilidade durante o mês. Mas é totalmente possível ele conseguir aí pagar novamente esses patamares aqui de rendimentos para os seus cotistas. Vamos aqui, pessoal, no seu último relatório de inicial, considerar os principais pontos. Então, logo aqui de cara, podemos ver o seguinte, que 100% dos seus devedores estão em dia com seus pagamentos. Então, é um Fiagro que não tem sofrido situação de calote, diferente de outros aí que têm passado por essa situação. E isso mostra a qualidade e resiliência da sua estratégia. Então, isso é muito positivo para esse fundo. Ele menciona aqui também que estão em estudos avançados para um programa de recompra de cotas para maximizar a criação de valor para os cotistas. E ele menciona aqui também o seguinte, que os dividendos mensais projetados ficarão entre 11 centavos e meio por cota, podendo variar entre 10 centavos e meio e 12 centavos e meio ao longo do semestre. Então, durante janeiro até junho de 2025, o patamar de rendimentos ficará entre 10 centavos e meio e 12 centavos e meio. Porém, como projetado, é mais possível que fique entre 11 centavos e meio por cada cota até esse primeiro semestre de 2025. Aqui ele menciona algumas características do fundo atualmente. Então, dividendo pago, 11 centavos por cada cota, desconto patrimonial, no caso, o que seria o seu preço justo para o seu preço de negociação no momento, aproximadamente aqui 21% de desconto. A rentabilidade média está aqui de 1,14% ao mês, o que equivale a praticamente 146% do CDI. Então essas daí são algumas características do FG. Aqui também ele menciona que ele conta com 16 devedores dos seus CRAs. Ele menciona também que 77% das suas operações são originadas pela própria gestora, então são estruturadas pela própria FGA. Além disso, ele menciona que 99,7% dos seus CRAs estão indexados ao índice CDI e a duração média dos seus contratos é de 2,26 anos. Aqui no comentário do gestor, novamente ele fala que 100% dos seus devedores estão em dia com os seus pagamentos, porém, ele menciona que no final de dezembro, essa empresa aqui, que atualmente corresponde a um PL de 4,9%, e essa outra aqui, a Prime Agro, que corresponde a 0,3% do PL do fundo, convocaram assembleias para ajustes em indicadores financeiros provenientes de waivers. Então isso mostra que essas empresas aí tiveram uma certa dificuldade ou uma pressão para conseguir honrar os seus compromissos. A gestão aqui menciona que seguimos acompanhando essas empresas, assegurando assim a disciplina financeira e o cumprimento integral de seus compromissos. Aqui vocês podem ver quem são seus principais devedores atualmente. Então nota-se que o fundo ele tem sim concentrações, tem empresas aqui que ele tem PL de 13,9%, esse outro aqui, Alquest,
com PL de 13,4%, esse outro com PL de 9,7%, a Chaves com PL de 7,9%. Então, são algumas concentrações que ele tem, porém, não são operações tão arriscadas assim como outros fiagros têm operações muito mais arriscadas. Eu vou compartilhar aqui com vocês também esse fator mais adiante. Aqui também a gente pode ver a questão de alocação por setor. No caso, qual é o setor de atuação desses devedores? Então, se destaca aqui em especial a empresa do setor de sucro energético. Então, a maioria das empresas devedoras do FGAA11 tem atuação nesse segmento. Aqui também podemos notar como é que está distribuído seus investimentos. Então, nota-se que 93% do seu patrimônio está investido em CRAs, 5,4% está investido aqui em CRIs e o restante, 1,2% está em caixa disponível para futuros investimentos. Descendo mais um pouquinho aqui, ele mostra as estratégias que atualmente ele usa. São duas em especial. 63% ele usa aqui a estratégia de carrego, como o próprio nome diz, carregar para longo prazo, e 29% ele usa aqui a estratégia de giro. Então, futuramente ele vai vender esse ativo. Ele vai girar o seu portfólio de CRAs ou de CRIs. Aqui também podemos notar a sua alocação de ativos por estado. Então, a maioria dos devedores do FGA tem atuação aqui no estado de São Paulo, 45%, de Minas com 20% e Goiás com 17%. Então, está concentrado aqui nesses 3 estados a maioria dos seus devedores. Correspondente ao seu demonstrativo financeiro, referente aqui ao mês de janeiro de 2025, podemos notar que o fundo teve uma receita total de R$ 5.789.000. As despesas do fundo foi aqui de taxa de administração, R$ 438.000 e outras taxas de R$ 69.000. No final, o fundo ele ficou com um resultado líquido para poder distribuir de R$ 5.281.000. E o valor que ele realmente distribuiu foi de R$ 4.959.000. Então, note-se que novamente ele teve aqui um saldo positivo. Já é o segundo mês seguido, né? Mês de dezembro ele também teve aqui um saldo positivo, mostrando assim que durante esses últimos 2 meses o fundo tem conseguido gerar um valor maior do que ele realmente vem distribuindo para os seus cotistas. Então aqui nota-se que ele gerou 11 centavos, por cada cota e ele distribuiu 11 centavos. E isso começa, pessoal, a mostrar que a possibilidade dele pagar rendimentos maiores já nos meses à frente é totalmente possível. E devemos lembrar que no final do mês de janeiro houve novamente a elevação da Selic, mais 1%. Na próxima reunião existe novamente a expectativa de aumentar mais 1%. Como eu mencionei no início do vídeo, a expectativa até final do ano é Selic a 15%. Então o fundo ele vai conseguir ter uma receita maior e consequentemente ele vai distribuir um rendimento maior. Talvez por enquanto ele não consiga aumentar muito seus rendimentos devido aos feriados que vai ocorrer aí nos meses à frente. Esse mês de fevereiro é o mês que tem menos dias úteis. Mês de março vai ter o feriado, mês de abril também tem feriado, então isso acaba prejudicando aí a receita do fundo, mas de modo geral a expectativa é positiva para que ele consiga aumentar os seus rendimentos no futuro próximo. E aqui, pessoal, podemos ver o book de CRAs e CRIs que atualmente o VGA ele tem. Então aqui ele vai mencionar o nome do devedor, o tipo de operação, se é CRA ou CRI, o seu indexador, então todos eles estão indexados ao índice CDI, ele mostra também a taxa fixa de juros, o vencimento desse contrato, a duração média, o saldo alocado em milhões, o patrimônio do fundo alocado nesse ativo é a estratégia que atualmente ele usa. Então, como eu havia mencionado, ele tem 5 concentrações, especialmente aqui nesses primeiros devedores, que ele tem uma exposição um pouco maior, porém são operações, pessoal, relativamente muito seguras. Vocês podem ver aqui pela taxa fixa de juros. Lembrando, maior a taxa, maior o risco, menor a taxa, menor o risco. Essa não é a única maneira de você analisar o risco de uma operação CRA ou CRI. Tem outras maneiras também, mas é uma maneira mais simplificada, mais simples de você analisar. Então, tipo aqui, qual é a operação mais arriscada? Esse daqui de CDI mais 1% ou esse daqui de CDI mais 4,90%? Com certeza esse daqui que tem uma taxa maior. O risco dessa operação é muito maior do que esse daqui. Então aqui vocês podem notar, ó, que esses primeiros devedores, que é justamente que ele tem uma exposição um pouco maior, são ativos que relativamente têm umas taxas menos arriscadas, como CDI mais 1%, CDI mais 1,5%, CDI mais 3%. Porém, ele também tem algumas operações mais arriscadas, como eu havia mencionado, ó, CDI mais 4,90%, CDI mais 5,50%, que é uma taxa muito mais elevada. Deixa eu ver aqui se ele tem alguma operação mais arriscada. Tem sim. Imagina essa daqui, ó, CDI mais 7,65%, uma operação muito arriscada. CDI mais 6% também,
uma taxa muito mais elevada, um risco muito maior. Porém, são exposições menores que atualmente ele tem. Então, ele tem aqui, na sua grande maioria, são operações relativamente menos arriscadas, mas ao mesmo tempo ele tem operações aí um pouco mais arriscadas. Então, pessoal, esse é o último relatório do FGA, sem muitas novidades. O relatório gerencial aí está com uma cara nova, porém, continua aí quase a mesma coisa. Como eu mencionei, expectativa, rendimentos maiores, o fundo está aí 100% em dia com os pagamentos, o fundo aí não está sofrendo com nenhum tipo de calote, apesar do ano de 2024 foi desafiador para os fiagros de modo geral, a expectativa é que esse ano também seja, porém, o fiagro FGA tem passado aí de uma maneira tranquila, mostrando assim a qualidade do seu portfólio e também a sua resiliência. É um ativo que, pelo menos na minha visão, vale a pena aí você tirar um tempinho para poder estudar e quem sabe investir. Deixe aí nos comentários a sua opinião sobre esse fiagro. Já investe? Está pensando em investir? Deixe aí o seu ponto de vista. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.